Olá, estudantes! Sou o professor William Jones e no vídeo de hoje vamos trabalhar o capítulo 10, Triângulos 1. Para as questões que ficaram para casa, vamos então começar com essa primeira aqui. Ele pede para a gente calcular o valor de A e B na figura seguinte. Então aqui a gente tem um desenho com dois triângulos retângulos, esse menor aqui e este maior, e ele quer saber o valor de A e B. Vamos analisar o seguinte. Se aqui a gente tem que esse segmento aqui, ele vale 135 graus, essa parte que está aqui em vermelho, o suplementar dele, ou seja, essa partezinha que está em azul, vai ser igual ao quê? A 180 menos 135. Quando a gente pensa quanto que é 180 menos 135, a gente pode encontrar quanto que vale esse azul. Ou seja, esse azul vale 45 graus, porque 45 mais 135 vai ser igual a 180. 5 com 5, 10, sobe 1. 4 com 4, 8, isso mesmo. Se aqui vale 45 graus, e a gente tem um triângulo maior e um triângulo menor, eles são semelhantes. Ou seja, se esse está para 45, o valor de A também está para 45. Agora, observando o triângulo menor. Se aqui vale 90 graus e aqui vale 45, o último valor que falta para dar 180, que por regra, os ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180, então B também vale 45 graus. Ou seja, essa aqui é a nossa resposta. A é igual a B, que é igual a 45 graus. Vamos agora para a número 2. A número 2, ele não nos dá nenhum desenho, então a gente vai ter que tentar fazer um esboço dele. Em um triângulo isósceles, a soma dos ângulos da base é 5 vezes o ângulo do vértice. Calcule as medidas dos ângulos internos do triângulo. O que ele nos fala? Primeiro de tudo, é um triângulo isósceles. Todo triângulo isósceles ele tem o que de característica? Dois lados iguais e um diferente. Por mais que esse aqui pareça ser um equilátero, vamos imaginar que só esses dois aqui que são iguais, ok? A gente tem um triângulo isósceles, então se dois lados são iguais, os dois ângulos também são iguais. Então aqui a gente tem alfa, e aqui a gente tem um valor de beta, podemos falar então, beta. Aí ele nos fala outra questão importante também. A soma dos ângulos da base, ou seja, alfa mais alfa, é igual ao quê? A 5 vezes o ângulo do vértice, ou seja, é igual a 5 vezes o beta. Reescrevendo isso, a gente tem o quê? 2 alfas é igual a 5 beta. A gente tem, então, essa representação. O que mais ele nos fala? Ele também quer saber, ó, as medidas dos ângulos internos do triângulo. Então, a gente tem que saber quanto que vale o alfa e quanto que vale o beta. Outro ponto a gente pode observar também. O valor da soma dos ângulos internos é 180. Então, alfa mais beta tem que ser igual a 180 graus. 2 alfas mais beta tem que ser igual a 180 graus. Mas a gente agora tem outra forma de trabalhar também. Observe que a gente tem duas expressões, ambas têm alfa e beta. A gente pode escolher uma delas para substituir na equação e resolver. Na primeira que a gente tem, número 1, a gente tem 2 alfas que é igual a 5 beta. Tem essa igualdade, eu posso então usar ela para substituir na equação número 2. Então, se 2 alfas é igual a 5 beta, então aqui no lugar desse 2 alfas, vou colocar 5 beta mais beta é igual a 180. Com isso, a gente tem uma equação do primeiro grau que a gente pode encontrar o valor do nosso beta. Então, 5 mais 1, 6 beta, é igual a 180. 6 vezes, quanto que dá 180? 6 vezes 30. Então, beta é igual a 30 graus. Se beta é igual a 30 graus, a gente pode voltar para a primeira equação e encontrar o valor de alfa. 2 vezes o alfa vai ser igual a 5 vezes 30 graus. Então, 2 vezes o alfa é igual a 5 vezes 3, 15, acrescento 0, 150 graus. Então, o alfa é igual a 150 dividido por 2. E isso vai ser igual a 75 graus. Então, temos o valor de alfa e temos o valor de beta. Agora vamos para a questão número 3. A seguir, calcule o valor de x em cada triângulo. Um ponto importante, aqui ele nos dá algumas informações sobre cada um deles, principalmente nessa letra B, para a gente poder ir substituindo ou trabalhando. Analisando aqui essa expressão, a gente tem que esse parte do triângulo aqui, ó, onde a gente pode encontrar o x, ele é um triângulo que isósceles. Tem esse lado aqui e esse lado aqui que são iguais. Ou seja, aqui também vale x. Observando esses dois risquinhos e aqui também, a gente também tem mais uma ideia de outro triângulo isósceles, que é aqui, se eu chamar esse valor aqui de K, é o triângulo MKP.
Se aqui vale 40, onde eu acabei de riscar em azul, o lado oposto também vale 40. Observe, se essa expressão, se esse ângulo aqui, ele é um ângulo reto, observe que tem um quadradinho com um pontinho aqui, que o número que mais 40 dá 90. Então, a gente tem aqui que vale 60, esse espacinho aqui. Se aqui, perdão, 60 não, 50, né? 50 mais 40 é 90. Se eu inicialmente falei que aqui também era x, então x é igual a 50, consequentemente, esse valor aqui que ele nos pergunta, de fato vale 50. Então, x é igual a 50 graus. Vamos para a letra B. Na letra B, ele nos dá algumas informações. O triângulo ABC é equilátero, ou seja, ABC é equilátero. Então, a esse são iguais, consequentemente, os ângulos internos também são iguais. Outro ponto importante, BDC é isósceles. Então, BDC é isósceles. Então, esse aqui eu vou fazer até com a cor diferente, com 2 risquinhos. Este e este lado são iguais, consequentemente, toda essa expressão, essa parte aqui, ela é igual também. E agora a gente pode trabalhar como para encontrar o valor final. Primeiro ponto, observando esse triângulo menor, que ele é equilátero, todo triângulo equilátero tem três ângulos internos também iguais. Se a soma total deles tem que dar 180, 180 dividido por 3 é 60. Então, essa parte em azul aqui vale 60 e aqui também vale 60 graus. Vamos lá agora observar o quê? Ele vale 60 nos dois lados. E aqui a gente tem um valor de x, aqui também vai ser x. Então, 60 mais x vezes 2, porque a gente tem dois lados com essa expressão mais x, tem que ser igual a 180, porque é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. 2 vezes 60, mais 2x, mais x é igual a 180. Isolando os x de um lado da equação, a gente vai ter o quê? 2x mais x é igual a 180 menos 2 vezes 60. 2x mais x é 3x. Então, aqui a gente vai colocar x sobre 180 menos 2 vezes 60. Tudo isso dividido por 3, porque já era aquele coeficiente que a gente já colocou de forma direta aqui no denominador. Por que eu fiz isso? Professor, por que você não multiplicou as coisas que podiam ali? Observe que 180 e 60 são divisíveis por 3. Então, a gente pode simplificar agora. E por que eu tenho que fazer com esses dois? Porque aqui ó, a gente tem um sinal de subtração. Sempre que tem subtração, você tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Se fosse multiplicação, não, basta que um deles dividisse. Então, x é igual a 180 dividido por 3 vai ser igual a 60, menos 2 vezes 20, porque 3 vezes 20 é 60. Então, a gente tem o quê? Que x é igual a 60 menos 40, ou seja, x é igual a 20 graus. Essa, então, é a resposta da nossa letra B. Agora, vamos para essa letra C. Na letra C, ele nos pede o valor de x que está aqui. E vamos começar a analisar o quê? Antes de ir direto para o ponto, ou seja, ir direto para o x, vamos analisar o triângulo maior. No triângulo maior, a gente tem o quê? Que eu tenho 2 alfas, somando com 2 betas, somando com um ângulo de 90 graus. Porque esse triângulo é um triângulo retângulo. Essa soma total tem que dar igual a 180 graus. Se eu fizer uma manipulação algébrica, a gente tem o quê? 2 vezes o alfa mais beta, observe que eu já coloquei o 2 que estava nos dois em evidência. Ele vai ser igual ao quê? Aos 180 graus menos os 90 graus ali. Então, 2 alfas mais betas, 2 alfa mais beta, é igual a 90 graus. Ou seja, alfa mais beta é igual a 45 graus. Então, a gente tem o quê? Essa soma aqui já é uma verdade para a gente poder utilizar. Agora, sim, observando o que nos interessa, que é essa parte aqui desse triângulo, a gente tem o quê? Sempre partir desse princípio, a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é sempre 180, ou seja, 180 graus é igual ao alfa, mais o beta, mais o valor de x que a gente está procurando. Eu já sei que alfa mais beta é 45, então 180 é igual a 45 graus mais x. Resolvemos a equação, então a gente pode encontrar finalmente o valor de x. X é igual a 180 menos 45, todos em graus. X é igual a quanto, então? A 135 graus. Então, essa aqui é a resposta da letra C. Vamos agora para a questão número 4. Na figura a seguir, essa é a bissetriz do ângulo ABC. Sabendo que alfa é igual a 50 e beta é igual a 35, todos em graus, calcule o valor de lambda, que é essa letrinha que parece um Y, ok?
Vamos pensar o seguinte, a gente tem um triângulo maior aqui, não é ABC? Vamos encontrar quanto que vale esse ângulo B aqui. Se eu tenho que a soma dos ângulos internos é 180 graus, então o ângulo B é igual a 180 menos 50 mais 35. Ou melhor, 50 menos 35. Eu poderia colocar aqui 50 mais 35, só que teria que colocar entre parênteses, ok? Então, o ângulo B é igual a 180 menos o quê? 85. 180 menos 85, então a gente tem que esse ângulo B vale o quê? Aqui vai ficar 17, aqui vai ficar 5. 5, 9. 95 graus, então, é o valor total desse ângulo. A gente sabe que a reta a reta S, ela é bissetriz, ou seja, ela divide esse ângulo de 95 em 2. 95 dividido por 2 é a mesma coisa que 47,5. 47,5 graus. Ou seja, essa parte aqui vale 47,5 e essa parte aqui vale 47,5. Para a gente encontrar quanto que vale lambda, é só pensar o quê? Se aqui é 47,5, se eu tirar essa parte que eu risquei aqui em azul agora, é quem justamente eu preciso. Para fazer isso, é só a gente observar o quê? A gente tem um triângulo retângulo aqui. Vou colocar aqui um valor K, ó. AKB é o nosso triângulo retângulo. Então, a gente sabe o quê? Que esse triângulo retângulo, ele vale 180 graus. Ele é a mesma coisa que o valor do azulzinho, vou colocar aqui o ângulo, o A. Já foi, perdão. Então, vamos colocar uma letra W para representar qualquer aqui. É igual ao ângulo W, que a gente vai excluir do 47,5, menos mais o 50, mais 90. Então, 180 graus é igual a W mais 90 com 50 vai ser igual a 140. Então, 140 graus, W é igual ao quê? A 180 menos 140, que é igual ao próprio valor de 40 graus. Se W é 40 graus e W mais lambda é 47,5, então a gente pode fazer essa subtração e encontrar a resposta, que é o quê? Lambda, vou fazer até um yzinho aqui parecido com essa letra, algo assim, é igual a 47,5 menos 40. Ou seja, essa letrinha grega é igual a 7,5 graus. Então, essa aqui é a nossa resposta da questão. Vamos para a questão número 5 agora. A 5 nos diz o seguinte: BC é igual a CA, que é igual a AD, que é igual a DE. Ou seja, segmentos de reta são todos iguais. Ele quer saber o valor do ângulo CAD. Então, C está aqui, A está aqui e D está aqui. Então, ele quer saber o valor desse ângulo aqui, ó, que é justamente o A que eu acabei de riscar de azul e também sobrepus o vermelho. Eu tenho que um lado do triângulo vale 40 e o outro vale 40. A soma dos ângulos internos é sempre 180, mas a gente tem que observar o que anteriormente também. Eu tenho esse lado aqui, que tem 2 risquinhos, e esse tem 2 risquinhos, ou seja, EDA, perdão, é um triângulo isósceles, ou seja, aqui também vale 40 graus. Observando o outro lado, aqui também tem 2 risquinhos, aqui tem 2 risquinhos, outro triângulo isósceles, aqui também vale 40 graus. Se esses dois triângulos valem 40, esses dois ângulos valem 40 graus, esse ângulo que está no meio é quanto falta para somar todo mundo e dar 180. Ou seja, vou chamar até aqui de alfa. 4 vezes 40, porque apareceu 4 vezes o ângulo de 40, mais o valor de alfa, tem que dar igual a 180. 4 vezes 40 é igual a quê? 160 graus mais alfa vai ser igual a 180 graus. Então, alfa é igual a 180 graus menos 160 graus. Ou seja, alfa é igual a 20 graus. Então, essa é a resposta que ele pediu para a gente no enunciado. Vamos para a questão número 6 e finalizar. Não, ainda tem a questão número 7. Para o número 6. Determina a soma das medidas dos ângulos A, B, C, D e E, sabendo que o pentágono formado na figura é regular. Ou seja, a gente tem um pentágono, ele é justamente esse desenho que está aqui, ó, ao centro dessa nossa estrelinha. Se ele é regular, temos que todos os ângulos e todos os lados possuem a mesma medida, ok? Isso é o significado de pentágono regular. Vamos pensar também outro ponto importante. A gente tem que saber qual é a soma dos ângulos internos desse pentágono regular. Como é que a gente pode fazer para encontrar isso? Uma tática para vocês trabalharem é sempre pensar em triângulos. Se a gente unir algumas diagonais desse pentágono, ó,
essa com essa e esta com essa, a gente vai formar quantos triângulos? 3 triângulos. Ou seja, os ângulos internos vão ter que ser 3 vezes os 180 graus. Por quê? Porque a gente tem 3 triângulos e a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Ou seja, isso é igual a 0, 3 vezes 8, 24, sobe 2, 3 vezes 1 são 3, 4, 5. 540 é a soma dos ângulos internos. Voltando agora para o pentágono, se ele é regular, a gente tem que esses 5 ângulos aqui são todos iguais. E se o total é 540, se a gente dividir isso por 5, a gente vai ter igual a 1, que vai ficar 5. Abaixo 4, não dá, coloco o 0 aqui. E 5 vezes 8, 40. Ou seja, cada ângulo desse equivale a 108 graus. Então, aqui a gente tem 108, aqui a gente tem 108, aqui a gente tem 108, 108 e 108. Mas ele nos pergunta qual é o valor de o ângulo A, B, C, D e I. E é só até o E, né, no caso. Agora vamos pensar o seguinte também. Ele quer saber a soma desses ângulos e a gente tem que observar o quê? 108, aqui a gente vai ter um valor de alfa. Aqui a gente vai ter o valor de alfa também, porque são todos iguais. Alfa, 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 alfa e alfa também. Um ponto importante. Quanto que vale cada alfa desse? Aqui não forma uma reta, ó. 108 mais o alfa tem que dar 180. Ou seja, 180 menos 108 vai ser igual ao nosso valor do alfa. Isso vai ser igual ao que pra gente? 2, 7. Então, a gente tem que alfa é igual a 72. Se alfa é igual a 72, vamos observar essa primeira estrela aqui, ó, do ângulo A. 2 vezes 72 mais o ângulo A, que é o que a gente precisa. 2 vezes 72 vai ser igual a 144. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Isso mesmo. Mais um ângulo alfa pra gente. O ângulo A, perdão. E esse ângulo A, ele vai ter que valer quanto? Ele tem que valer alguma coisa que, quando somado, vai ser igual a 180 graus. Ou seja, o ângulo A é igual a 180 menos 144. 180 menos 144 vai ser igual ao quê? De 4 para 10, a gente tem 6. De 4 para 7, a gente tem 3. Então, o A vale 36 graus. Se o A vale 36 graus e a gente tem 5 pontas nessa estrela que vão ter o mesmo valor angular, então vai ser igual ao quê? 36 vezes 5. 5 vezes 6, 30, sobra o 3. 5 vezes 3, 15. 6, 7, 18. 180 graus. Vamos então finalizar com a questão número 7. A número 7 ele fala o seguinte. Em um triângulo isósceles, ou seja, um triângulo com dois lados iguais, vou até desenhar ele aqui pra gente. Vamos imaginar que esse triângulo aqui seja dois lados iguais. Razoável, vamos melhorar aqui, ó. Pronto. Para finalizar, vamos colocar dois pinguinhos aqui que já virou isósceles pra gente. A gente tem um ângulo A, um ângulo B e um ângulo C. Vou colocar até o circunflexo pra gente poder reforçar que é o ângulo. A média aritmética das medidas de dois de seus ângulos é 50. Ou seja, se eu pegar o ângulo A mais o ângulo B e dividir por 2, que é a média aritmética, né, vai ser igual a 50 graus. A medida de um dos ângulos do triângulo pode ser... Então, a gente tem que pensar o quê? A média aritmética desse triângulo vale quanto? A mais B sobre 2 é igual a 50. Então, o ângulo A mais o ângulo B, qualquer, tem que ser igual a 100 graus. Se A mais B é igual a 100, então a gente tem que o quê? Que A pode ser 20, o B pode ser 80, consequentemente, o C também vai sobrar quanto para C? 80 graus também. Então, das únicas alternativas que a gente tem ali como a alternativa que pode ser correta é a letra E, que valeria 20.